A gente resolveu ressuscitar 50 perguntas sobre nós. para que vocês conhecessem um pouquinho melhor a gente. Bem-vindo ao Strata on the Road. Nós somos Marília e Raul, moramos na Flórida e mostramos para você a Flórida que você não conhece. Vem com a gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que esteja olhando isto. Para quem não nos conhece, nós somos Marília, E eu sou Raul. nós somos do Strata on the Road e hoje estamos comemorando um ano de canal. Podem cantar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Obrigado, obrigado. O negócio é o seguinte, nós queríamos fazer uma coisa diferente hoje. Queríamos fazer algo que falasse um pouco da gente, para que vocês conhecessem um pouquinho melhor a gente. E a gente resolveu ressuscitar 50 perguntas sobre nós. e vamos começar com a sua idade, seu aniversário e o seu signo. Minha idade 67, meu aniversário 4 de outubro. Faço mesma data todo ano. Signo de Libra. Isso, vou fazer 57 agora, segunda-feira que vem. Meu aniversário 19 de julho e sou de Câncer. Sou muito mãezona. Mãezona de amigo, mãezona de marido. Mãezona. Comida favorita? Ravioles de espinafre. Também adoro um bom churrasco. Eu também. Sim. Comida favorita? Além do churrasco, eu gosto de um bom peixe, um peixe inteiro. Tem seu valor, né? Um peixe com batatas assado. Delícia. Gosto muito de estrogonofe. Eu tenho um paladar muito infantil. Se você me fizer, por exemplo, acho que a comida que eu mais gosto, que eu acho que é uma mistura fantástica, é arroz com carne moída, batatinha frita, ovo frito e uma banana. Para mim é a combinação perfeita. O que você não come de jeito nenhum? Sopa. Minha mãe me dava sopa quando eu era criança. Uns pratos de sopa enormes, asquerosos. E um dia eu estava em Buenos Aires, na Argentina, estava estudando lá. E eu falei, essa última noite que eu tomo sopa. E eu anotei a data em uma revista que tive essa revista durante muitos anos. Foi o 22 de agosto de 1968, às 8 da noite. 1968 foi a última vez que eu tomei sopa. E olha, eu tento convencer ele que eu faço uma sopa melhor do que a mãe dele, mas não tem jeito. Ele diz que só tem uma palavra. Se eu falei que não tomo nunca mais sopa, pelo menos nessa encarnação, eu não vou tomar sopa. Tá perdendo. Porque eu já fiz comida que ele não gostava do jeito que a mãe dele fazia e ele gosta do jeito que eu faço. Certo, mas tem uma promessa que eu fiz para mim mesmo. Por que eu vou faltar minha promessa? Porque você é um ser humano e o ser humano tem essa possibilidade de mudar de ideia. Eu não como de jeito nenhum amendoim, coco e café. Aliás, de jeito nenhum não. Café, se vem uma pessoa e diz que lê na borra do café, sou capaz de tomar o café sem coar. Já fiz. Mas não é uma coisa que seria prazerosa, não. Cebola. Eu como cebola, mas eu não posso ver ela na comida, não posso sentir ela na comida, porque o que eu não gosto é a consistência dela. Se você pudesse voltar no tempo, o que mudaria? Não sei, eu tive uma boa infância, uma boa adolescência. Eu estudei, eu trabalhei, eu tive as coisas que eu queria. Eu mesmo me comprava as minhas coisas. Não, acho que não mudaria, não. Eu acho que o que eu mudaria é que eu faria mais exercício. Eu sinto que hoje eu tenho um pouco de perda de massa muscular por não ter tido um pouco mais de exercício na minha vida. Piscina ou praia? Piscina. Eu também.
Não que eu não goste de praia, mas piscina eu acho menos trabalhoso. Você precisa levar menos coisa, principalmente a nossa. Estamos aqui a 2 minutos, um minuto de casa. A gente sai de casa, Cruza atravessa a o rua. corredor, cruza a rua do estacionamento, pronto, estamos na piscina. Não- Aliás, a gente tem cozinha na piscina, tem banheiro na piscina. Quer mais comodidade que isso? Ainda não tem areia, que suja tudo. É fantástico. Livro ou autor que você mais gosta? Autor que mais gosto é Júlio Verne. Eu tenho mais da metade da coleção, ainda pretendo comprar outro, mas os que eu tenho já li todos. E também eu gosto muito de um livro de Almir Klink, que se chama 100 dias entre o céu e o mar, quando ele veio a remo desde a África até o Brasil. Eu recomendo muito esse livro. Eu gosto muito da Agatha Christie, é minha autora favorita no gênero. Gosto muito do Paulo Resutti. Ele tem uma seleção de livros que ele fez sobre a vida de algumas personagens do nosso reinado, né, do nosso império brasileiro. E me agrada muito. Gosto muito, como é que é o nome dele? Dan Brown? Dan Brown. Dan Brown também, que eu gosto muito do estilo dele. Vocês desculpam, mas agora está passando um avião e às vezes passa uma moto. Não podemos evitar isso. E ainda tem alguém cortando grama aí. Ui, isso também. Agora é lixeiro. Nós estamos no meio da cidade, né? É a vida nua e crua, né? O livro que eu mais gosto é o livro da Anne Frank. Mas tem um livro que complementa esse livro que ninguém conhece. O Outro Lado do Diário. Não sei se vocês conhecem. Quem escreveu foi a moça que ajudou eles quando eles estavam presos no sótão. Chovendo. Uau, Uau! Bom, não estamos embaixo de um teto. Estamos. São dois livros que contam os dois lados da história e isso é fantástico. Ainda dentro desse tópico, qual o estilo de livro que você gosta? Aventuras, ciência ficção. Eu gosto de biografia. Eu gosto muito de biografia. Que tipo de roupa você prefere? Não roupa. Eu prefiro andar pelado. Se ele pudesse, ele me carregava para uma vila de nudismo. Oh, sim, claro. O problema é que ele não gosta. Ai, eu acho que minha roupa preferida é calça de... Sabe essas calças de ginástica que não é grudada até o calcanhar? Ela parece calça normal, tem a boca normal de calça. É a mais confortável de usar. Uma camisa, né? Um camisão por cima. Fantástico. Adoro isso. Um defeito e uma qualidade. Defeitos não sei. Devo ter alguns. E qualidade não tem muitas, não. O Raul tem uma qualidade muito grande que é ele é autodidata. Tudo que ele se mete a fazer, ele faz muito bem feito. É uma grande qualidade. Eu preciso de alguém me ensinar. Um cara fantástico. Eu não conheço uma pessoa que não gosta do Raul. Todo mundo gosta do Raul. Eu acho que a minha qualidade é ser muito amiga dos meus amigos. Eu, durante muito tempo, fiquei muito chateada que eu era mais amiga dos meus amigos do que meus amigos de mim. Mas eu acho que essa é a minha qualidade. Agora, o meu defeito, eu sou muito bagunceira. Eu até começo a organizar, mas de repente começa a nascer coisa na mesa. Eu sou confessa, confessa. Ainda bem que reconhece. Não, é impossível não reconhecer isso. Que bom. E o Raul é bom para organizar.
Também outra qualidade dele. Eu organizo. Ele organiza muito bem. Qual o seu hobby? Meu hobby. A gente compartilha o mesmo hobby de fotografia. Sí, fotografía, adoro fotografía, toda la vida adoré fotografía y hoy mismo fotografía es lo máximo. Hobby mío, bueno, fotografía, adoro, numismática, colecciono moedas, procuro, tengo una poca colección de centavos de Abraham Lincoln. También gosto de trabalhar madeira, fazer algumas coisas de madeira, marcenaria. Marcenaria é sempre uma coisa que me apaixonou, mas eu nunca tive oportunidade de mexer com isso direito. Pude chegar numa oficina e alguém me ensinar. Eu sempre tentei, nunca consegui. Fora isso, bom, eu gosto de, como é, esportes radicais. Não é hobby, né? Mas eu gosto de mergulho, pilotar aviones, sailing, já tuve 10 anos um velero, paraquedismo, pilotar para motor. Se é hobby, também eu gosto. Qual a sua memória mais antiga? Eu acredito que seja aproximadamente entre 1 ano e 2, que estava num corralinho, como é que se chama? Um cercadinho. Um cercadinho. E eu lembro de ver, eu estava deitado aí, de ver as caras das pessoas olhando para mim. Tem essa lembrança, acho que essa é a lembrança mais velha. Depois tenho várias lembranças entre os 3 anos, por aí, tem muita lembrança. Eu tenho uma inveja disso. Eu não tenho lembranças, eu tenho flashes. Por exemplo, eu tenho um flash de quando eu era pequenininha. Isso não é uma memória minha, mas coisa que minha mãe contava. Quando eu ficava brava, eu pegava uma bolsinha, colocava uns gibis dentro e a nossa empregada Quitéria, ela falava, vamos embora mesmo, vamos. E a gente dava a volta no quarteirão, depois voltava para casa, porque eu estava fugindo de casa, que eu queria ir pro Velho Oeste. Eu nunca entendi porque Velho Oeste não era um lugar que eu pudesse ir, mas tudo bem. Essa moça, aí vem a minha memória, essa moça, ela era uma pessoa muito boa e ela morreu em casa. Ela teve um AVC e não sobreviveu. E eu lembro, a escada de casa tinha um ângulo assim, que eu podia ver ali no cantinho, o que me proibiam de estar na sala, né? Então, me mandavam para cima, que era um sobrado, e de lá eu olhava assim no cantinho ali da escada e eu via algumas coisas acontecerem. E eu vi passar a maca com as pessoas da ambulância levando ela com um pano em cima, né? Eu acho que foi uma das memórias que mais me marcou. Outra foi uma memória do meu avô, que eu tenho muita saudade dele. E a moeda era outra. A moeda tinha... Ele me oferecia uma azul e uma vermelha. Não me lembro que moeda era, Cruzeiro Novo, alguma coisa assim. Cruzeiro Velho. Sei lá. Era uma moeda mais... eu sou de 64. E isso devia ser princípio dos 70. Eu acho que ele morreu em 72, 71, alguma coisa assim. E ele me ofertava porque a nota de 1, eu podia comprar uma pipoca na frente do colégio. E a nota de 5, eu podia comprar uma pipoca por dia, mas eu, na minha inocência, eu queria a 1, porque aquela significava que era pipoca. E afinal ele me dava as duas. Essa eu acho que é a memória mais antiga. Eu queria muito ter memórias mais antigas. Aliás, eu queria ter mais memórias. Eu sou muito péssima de memória. Qual o seu lugar mais preferido no mundo? Eu gosto muito daqui,
Gosto muito daqui, provavelmente seja aqui mesmo. Eu gosto muito do Brasil, gosto muito do Uruguai, os 3 países nos que morei, que gosto e... Pues preferido aqui. Já conheço outros países, mas eu acho que aqui é onde mais gosto de morar. Eu acho que aqui, eu gosto muito de morar aqui, mas o meu lugar preferido seria em Ibiúna, aonde eu morei 5 anos, aonde... E olha, eu passei minha infância nessa casa, porque desde que eu me conheço por gente, a gente tinha essa casa que a gente passava o fim de semana, passava férias, era uma casa de campo. E tenho ótimas lembranças dela. E depois morei 5 anos já adulta lá, morei 5 anos com os meus pais e minha irmã. E foram bons anos, eu desfrutei muito lá. Você tem um melhor amigo? Eu tenho muitos melhores amigos. Eu tenho, Isso é um luxo. graças a Deus eu tenho vários amigos e tenho muitos conhecidos também, mas amigos tenho vários, bastantes e que são muito bons amigos. Eu tenho... Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho bons amigos. Tenho alguns amigos que eu posso chamar de irmãos. E minha mãe dizia que numa mão você podia contar os amigos e ainda sobrar dedo. E eu hoje posso dizer que eu tenho talvez uma mão cheia de amigos. Onde você jamais moraria? Bom, eu não voltaria a morar no Uruguai. E não porque não goste. Eu gosto do Uruguai, gosto do pessoal lá, mas o frio. O problema para mim é o frio. O clima no inverno é terrivelmente... Eu me lembro de quando ia na escola lá e nos faziam cantar o himno no tempo. Não tinha teto. Todos aí em fila e cantando o himno e eu me congelava. Lembro que me congelava, que era terrível o frio. Eu falo com meus amigos de Uruguai também, meus primos. E continua frio, né? Continua frio. Ou seja, pelo clima, he voltado muitas vezes a passear, muitas vezes, e pretendo voltar também, mas não a morar. Eu também não pretenderia morar mais em São Paulo, não. Poderia até morar no interior, numa praia, mas na capital, Não. não mais. É só para passeio agora. Já não cabe mais na minha realidade. Agora é avião. Onde sonha morar um dia? Na estrada, viajando. Eu na Itália. Mas também sonha de morar na estrada viajando. Sim, Isso mas nós compartimos. mas é um sonho que eu tenho já há muito tempo. Um dia ele virou para mim e falou assim: talvez a gente more por 1 ou 2 anos na Itália. Eu falei: uhul! Aconteceu? Não. Não. Era uma possibilidade, mas não. Eu fiquei feliz por alguns dias, talvez algumas semanas. Bom, ficou feliz. Pois é. Quantos países você conheceu? 17. Eu tô no 5º ainda. Ainda dá tempo. Dá. Pretendo aumentar esse número. Eu também. Você tem alguma superstição? Não, superstição em si não. O único que eu tenho, talvez mania ou que seja, de deixar sempre os sapatos arrumados. Ou seja, talvez que eu vi algum acidente ou algo que a pessoa... Te impressionou? Me impressionou. Então, eu acho que deixando os pés, os sapatos sempre na posição, ambos pés juntos, é bom. É mania. Eu tenho, sempre que cai uma faca no chão, eu faço 3 cruzes. Eu acho que é a minha única superstição. Qual é a sua superstição? Você tem alguma? Diz no comentário E no embaixo. comentário, quais são as superstições de vocês? Interessante, vamos juntar todas elas. O que não pode faltar na sua geladeira? Queijo. Isso é... Eu sou um rato. Adoro queijo. Ele é um rato. Queijo de todo tipo.
Eu acho que na minha geladeira não poderia faltar leite, ovo. Eu gosto muito. Eu faço coisas sempre diferentes. E presunto. Um pão com maionese e presunto me faz a vida mais feliz. Você tem um número preferido? 1-320-299. Eu sou mais simples, o meu número preferido é 2. Tá. Bueno, o meu é o número da minha identidade de Uruguai. Esse número é meu, só eu tenho esse número, então é meu número preferido, que desde criança, eu não lembro a minha identidade daqui, mas essa identidade... Mas não dá, a identidade daqui tem 500 números. Realmente, são muitos números. É letra misturada também, não dá. E eu utilizava, praticava quando consertava calculadoras para testar a calculadora, por isso que eu lembro. Tem algum piercing ou tatu ou quer fazer? Não. Eu não tenho piercing, eu tenho um tatu aqui na base do pescoço. Ela já tá borrando porque eu fiz quando eu tinha os meus 20 e poucos anos. Eu gostaria de colocar uma outra tatu em cima dela para cobrir ela. Eu ainda não achei ninguém que fosse competente o suficiente ou que não fosse tão caro, porque tatu é uma coisa cara. E se você quer um profissional bom, você tem de pagar um pouquinho, né? Então, tô esperando aparecer alguém que me inspire a fazer algo. Eu me fiz uma vez um tatu, eu mesmo fiz, era uma R, e durou aproximadamente 1 ano e desapareceu. Ou seja, interessante para fazer tatus temporários. Eu sei qual é a tinta. Não ficou nem rastro, né? Não ficou nada, desapareceu depois de 1 ano. E eu sei qual é a tinta, eu deveria patentar isso. Tem alguma festa preferida? Tipo essas de feriado? Natal. Eu gosto do espírito de Natal sempre. Eu gosto muito do Thanksgiving. Essa coisa de você agradecer o que você tem de bom na vida. O Thanksgiving também é bom, muito bom. Realmente, eu desfruto os dois. Mas o espírito de Natal me toca mais. Prefere doce salgado, como algo assim bem definido? Ou algo agridoce, tipo passas no arroz? Bom, eu gosto do agridoce, eu gosto muito. As comidas que são agridoces eu gosto. Mas entre doce e salgado, sempre doce. Já eu salgado. No entanto, a gente também compartilha do gosto do agridoce. Então a gente se cumprimenta. Me diz aí, o que você prefere? Doce salgado ou também gosta de agridoce? Porque olha, eu faço um arroz de festa com uva passa e faço uma salada de batata com maçã que ó... Aliás, o Raul gosta de uns pratos uruguaios que tem açúcar onde o brasileiro não enxerga. Por exemplo, você gosta de um prato que lá chama pastel de picadilho? Sim. E é carne moída. Na verdade, na minha época chamava Madalena. Hoje chamam de... Pastel de carne? Não, escondidinho. Hoje chamam de escondidinho, porque a carne está escondida dentro de uma massa de purê, né? E a carne dele é com açúcar. Que boa, que delícia. Uma coisa que o brasileiro não entende muito. Nós não podemos dar umas aulas de como se come as coisas gostosas da vida. Quem é o seu ídolo? Meu ídolo poderia ser Baden-Powell. Quem foi ele? O cara que fundou os escoteiros. Os escoteiros foi muito importante para mim na minha vida, na minha formação. Na minha formação como homem, como ser pessoa de bem. E eu acho que sempre admirei a obra que ele fez. E acho que deveria até ser mais divulgado e que
todo mundo deveria ter uma passagem pelos escoteiros. É muito bom. Eu gosto muito do Gene Kelly. Eu tenho uma fascinação muito grande por ele. Sempre que eu vejo ele dançando, me parece que ele está meio flutuando. Gosto muito dele. Você já foi operado? Já, várias vezes. Eu fui operada uma vez. Eu fiz redução mamária, o que não adiantou muito porque eu engordei e perdi o que eu reduzi. Mas foi uma operação. Você tem alguma cicatriz, osso quebrado? Bom, cicatrizes tenho por todo o corpo. Desde os Já pés, perdeu a conta, né? Não tem conta. Deve ser que 100, 200 cicatrizes que estão para ver. Ele foi uma criança um pouco ativa, se eu posso dizer isso. Agora, ossos quebrados já tive crânio, já tive dedos do pé, 2 costelas, 6 vezes este braço e uma vez este. Que mais quebrei? 6 vezes. Não lembro mais, mas sim, só isso. Não é tanto assim. Não é tanto assim. Qual sua estação do ano preferida? Primavera. É a época que as árvores começam a ficar verdes, a volta a viver. Sei lá, eu lembro sempre no Uruguai, tudo, não tinha mais verde, desapareceu verde das árvores. Aqui não, aqui onde eu moro tem verde o ano inteiro. Pero lá não, lá se secava tudo e eu lembro na primavera quando começavam a brotar, que alegria que me dava isso. Para quem tem rinite alérgica como eu, a primavera não é algo muito interessante em termos do pólen. Então, para mim seria o outono. É uma época que não é muito calor, não é muito frio. É uma estação de cores muito bonitas. Eu gosto muito de cores neutras e é uma estação que para mim é muito agradável. O que te tira do sério? Me tira do sério a falta de liberdade, a injustiça e a carência de liberdade que muitas pessoas estão sofrendo. E injustiça, sobretudo. Maltratos, para mim, maltratos, principalmente com criança. A fome, você vê tanta gente com tanto dinheiro e tanta gente morrendo de fome na quadra seguinte. Eu acho que quem tem muito dinheiro podia fazer um mundo melhor, pelo menos na sua cidade, ao redor de si, né? Mas uma coisa me tira muito do sério quanto a mim, é me sentir impotente. Querer poder fazer alguma coisa e por algum motivo qualquer eu sentir que eu tô impotente de fazer o que eu quero. Isso me deixa muito transtornada. Me esqueci de algo que me deixa pé da vida. Me tira o humor, a falta de empatia. Eu sou sempre empática, não quero incomodar. Sempre visto os sapatos de alguém que percebo que posso incomodar. E me pergunto, por que não fazem o mesmo por mim? O que você gosta mais no café da manhã? Torradas com mel e manteiga. E queijo. Torradinhas. E um café, né? E um café. Depois tomo chimarrão. Mas o café, na hora que acordo, é fantástico. Eu tenho um paladar, já falei, um paladar meio infantil. E café não me agrada, não. O meu negócio é Toddy, leite com Toddy. Um pão com maionese e presunto, ou então um waffle com Nutella. São as coisas que eu mais gosto no café da manhã. Eu no meu trabalho tomo chimarrão, apenas chego lá, esquento a água. No início me olhava meio estranho e Agora já acostumaram. fizeram perguntas e perguntas. Agora acostumados já não perguntam mais, nem mais. Ainda chamam de chá, botam nomes diferentes, mas eu tomo todo dia.
Todo día que trabajo tomo chimarrón. Você tem alguma coleção? Colección de moedas. Tengo moedas desde 1909, cuando salió la primera serie de centavo de Lincoln, até hoje. É 1 centavo, para quem não conhece, e tem o rosto de Abraham Lincoln. E foi feita em 1909 porque fazia comemoração da morte dele, né? Sí, exactamente. E Aí aí, saiu em Lincoln 2009 foi a comemoração de 200 anos. Tengo 2 álbumes que pesan que más de 1 kilo cada uno. Não, ele toma conta desses álbuns. Assim, ele tem até uma pastinha especial. Luvas, tengo mis luvas junto para pegar as moedas. No. Eu levo a sério essa coleção. Eu tenho algumas coleções. Eu tenho coleção de caneca. Eu gosto de caneca, mas não pode ser caneca comum, normal. Tem de ter alguma coisa que chame a atenção nessa caneca. Eu tenho uma caneca que protege bigode, tem uma caneca que é toda amassada, que nem papel amassado. Tenho caneca que parece uma lente de câmera. Tem de ser diferente. Não pode ser, não é só porque tem um escrito bonitinho. Tenho coleção de pins. Eu gostaria de montar um painel com os meus pins. Essa coleção é linda. Eu tenho mais de 1000 pins. Eu até agora reduzi um pouquinho porque fica preso dentro de uma caixa. E tenho coleção de chapéu, mas essa é mais reduzida. Eu tenho alguns chapéus bonitos e eu já usei muito chapéu no Brasil, mas aqui é tão quente que eu acabo não usando. Eles estão na parede, expostos na parede. Qual foi o dia mais importante da tua vida? O dia que eu nasci. Não. É de uma modéstia. De uma modéstia. O dia mais importante da minha vida realmente foi o dia que eu te conheci. Eu também. O dia mais importante da minha vida foi o dia que... Não, o dia que eu te conheci. Por quê? Modificou minha vida por completo. Mudei de cidade, mudei de país, fiquei longe de todos que eu conheço, fiquei longe de tudo que eu conhecia. Eu mudei minha vida por um homem. Quer ver? Não é bolinho não. Quando eu estava fazendo essas perguntas, tinha uma questão assim: você mudaria de país por um homem? Eu falei, não posso fazer essa pergunta porque eu fiz. E faz 20 anos disso. Pois é. Se você fosse um animal, qual seria? Golfinho. Eu acho que eu seria uma águia para ver lá de cima. Eu gosto muito de visões de cima para baixo. Eu tenho que levar você a voar junto comigo. Pois é. Ele quando ele tirou a licença de piloto, eu ia atrás de vez em quando. Eu achava lindo. Mas faz tempo, né, que você não voa. Faz tempo. Tem que voltar mais de 10 anos. Tem que voltar a voar. Adorava voar de paramotor. Esse sim, você nunca me levou. Esse não. Não porque só tinha para uma pessoa, mas você voa com uma asa, o voo mais seguro que existe, porque sempre está com um paraquedas em cima e era legal subir bem alto e desligar o motor. E o único que se escuta é buzinas de carro e cachorro latindo. O resto silêncio. Mas a gente ainda vai andar de balão. Oh, sim. E de balão a gente vai ouvir a mesma coisa, né? Sim, exatamente. Logo estamos voando e vamos mostrar para vocês. Já temos nos nossos planos de viagens voar de balão. Isso. Você tem filhos? Tenho uma filha linda, preciosa, Nadia, e que já me deu 2 netas. Assim que tenho uma filha e 2 netas. E eu não tenho culpa nesse cartório, não tem nada a ver com isso. Primeiro casamento, mas é uma filha para mim, claro. Muito amorosa. Ela gosta muito de você. Sim, e diz que eu sou a mãe espiritual dela.
Mas nós dois não tivemos filhos. É, eu queria, nós casamos quando eu tinha 37 anos e eu tinha me prometido até os 40 ter um filho, ou então não teria. E aí a gente sentou, conversou e vimos os prós e os contras e afinal decidimos não. Mas estamos bem com isso, né? Estamos bem, claro. Mas isso foi faltou isso para eu... Talvez para complementar a minha vida. Mas as coisas acontecem. Nem sempre a gente faz as coisas que a gente quer. A vida às vezes toma outros caminhos. Qual foi um crush de infância? Deixa eu explicar. O que é um crush? Eu aprendi há pouco tempo. Um crush é alguém ao qual você foi apaixonado, mas essa pessoa provavelmente nunca soube que você existiu. Ou se sabia, não teve noção desse teu essa tua devoção, dessa tua paixão. Portanto, não foi uma coisa que foi platônica, não foi concluída. Qual foi o seu Eu crush? tive uma professora. Uma professora, era interessante. E você tinha quantos anos? Ah, devia ter 13, 14 anos. Por aí. Eu já era grandinho. Mas ele era muito mais grande que eu. E eu era o James West. Eu dividi este amor com a Rita. A Rita vai assistir isso, vai lembrar disso. A gente brincava de boneca e a gente alternava o matrimônio com o James West, porque ninguém queria ficar com o Artemus Gordon, que era o companheiro do James West. Esse foi o meu maior crush. Falando disso, ele morreu Ano o mês passado. Não, ano passado. Ano passado foi. Eu falei pra Rita, mandei uma mensagem para ela, Rita, a gente ficou viúva. Ele morreu. Ela falou assim, verdade, concordo. Você tem passagem pela polícia? Tem. Explica melhor isso. Quando tinha que talvez 12, 13 anos, bueno, eu brigava sempre e mandei vários caras para o hospital. Pero... Não foi assim nada assim de gangue, não. Não. Era briga de colega. Briga de crianças. Sabe os meninos da rua de cima brigam com os meninos da rua de baixo? Mais ou menos isso. Bom, a coisa foi que os pais do outro menino denunciaram para a polícia e minha mãe recebeu uma citação de que tinha que se apresentar comigo na delegacia. Bom, aí chegou o dia, minha mãe falando, nunca pisei na delegacia, por que você me faz isso? Não pode ser. Que absurdo. Que absurdo, reclamando, a viagem inteira reclamando. Quando eu cheguei lá e me apresentei, o cara perguntou ao delegado, você que bateu nesse aqui? Ele era muito maior do que eu. E sim, por quê? Porque me defendi, porque me atacou. E o cara, o delegado falou misérias pro cara, pro ferido, para a vítima. E para mim falou que você fez muito bem em se defender e defenda-se sempre e não se deixe bater por os caras maiores. Eu saí. Minha mãe teve que comer tudo o que falou. Qual a sua banda preferida? Eu diria que Queen. Os Beatles também. Os Beatles, adoro os Beatles. Eu gosto muito dos Beatles. Mas eu recentemente conheci uma banda brasileira que eu gostei muito porque eles fazem uma música mais voltada assim pro cômico. Eu gostei muito, chamada Pedra Letícia. E o cantor é um comediante, Cambota. Eu achei bastante interessante, gostei muito deles. Já fiz uma maratona de ouvir todas as músicas deles. Qual o seu cantor preferido? Freddie Mercury. Freddie Mercury, ele tem uma voz que ninguém tem, ele tem uma deformidade que fez
con que tengo una voz impressionante. Inclusive, ele falou que nunca corrigiu esse dente separado dele com medo de alterar a voz dele, Sim, né? exatamente. Também gosto de Sandro, já falecido também, gosto muito de Sandro. Gosto de Salvatore Adamo e gosto de Rafael. Cantor preferido, eu tinha uma predileção muito grande quando eu era mais nova pelo Fábio Júnior. Mas depois eu mudei pro Chico Buarque. Mas aí essa vida política do Chico Buarque me deu assim meio um ranço dele. Ainda gosto das suas músicas, mas por cantor mesmo, eu acho que eu não sei, eu acho que eu perdi assim essa paixão que eu tinha, mas ele foi por muito tempo. Não sei se eu posso dizer hoje se eu tenho um cantor preferido hoje. Quem foi seu primeiro beijo? Uma garota que se chamava Patrícia, pero não deu nada. Meu primeiro beijo foi num rapaz que ele tinha o apelido de Pepino. Ele era amigo de uma vizinha minha e a Rita de novo na minha vida. A gente conversava assim, ai, como que a gente nunca tinha dado um beijo na boca ainda? E a gente pensava, nossa, que vergonha, como é que a gente vai olhar para a cara do rapaz depois que a gente der o beijo? E aí eu tive o beijo com o Pepino. E você acha que eu lembrei disso? Não lembrei nada disso, essa vergonha que a gente achou que ia ter. E aí, Rita, você lembra dessa conversa? Com quantos anos você perdeu a virgindade? 17, 18, por aí. Eu acho também foi 17. Foi meu primeiro namorado com carro. Nossa, isso já era status. E o carro vale a pena. Sim, porque já é um outro nível de namoro, né? Você vai subindo, né? Por isso que eu comprei meu carro com 17 anos. Aí eu casei com um que era piloto, né? Pensando que vinha o avião, não veio. Se você pudesse trazer de volta alguém que já morreu, quem seria? Olha, traeria meus pais e traeria minha madrinha, Mama, que era tia minha também. E eu adorava ela, era fantástica. Aí apesar de eu sentir... Isso é um carro. Esperar um pouquinho a criatura passar. Isso deve ser Honda? Provavelmente. Todos os carros barulhentos aqui é Honda. Eu sinto uma falta da minha mãe tremenda. Mas eu acho que eu não traria ela de volta, não. Ela viveu a vida dela. Meu pai desencarnou há pouco tempo, em novembro passado. E eu acho que eu traria minha irmã. Eu tinha uma irmã que morreu com 21 anos, ela tinha tanto para conhecer, ela tinha uma sede de vida tão grande que ela morreu num assalto. E coitada não pôde desfrutar. Nossa, eu morando aqui, ela teria vindo para cá, tenho certeza absoluta. Se existisse uma máquina do tempo, em que época da humanidade você iria? Ou se você voltava num momento da tua vida? Não, eu iria lá pelo ano 3000. Gostaria de ver como estamos progredindo hoje a passos agigantados. Eu quero ver como vai ser a humanidade no ano 3000 com toda essa ciência avançando. Deve ser algo fabuloso. Ano 3000. Eu já gostaria de voltar para o passado. Eu gostaria muito de descobrir algumas curiosidades, alguns mistérios dos incas. Aquilo de colocar uma pedra encaixada na outra que não coloca uma folha de papel dentro. Uma coisa que fica presa tanto tempo depois, sem um cimento. É algo impressionante.
E eu gostaria de voltar para ver essas curiosidades, essas coisas que hoje a gente não encontra explicação ainda. Se você vai comer uma coxinha, você come pela bundinha ou você come pela pontinha? Bueno, eu pego por baixo, Pela pontinha. pela pontinha e A bundinha. É. Você come pela bundinha. Eu também, mas por motivos distintos. Ele pega por comodidade a pontinha para comer pela Se você pega uma bundinha. coxinha de verdade, você pega pelo osso e come a carne. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a coxinha, é a coxinha. Eu gosto de comer a pontinha por último porque é onde tem mais massa. Eu gosto da coxinha, do frango e tudo, mas a massa me agrada por demais o gosto. Então eu gosto mais da massa. Uma frase. No lembro exactamente la frase, como Emma sí tengo un concepto que es, no es cuántas veces você cae, sino lo que conta es cuántas veces você se levanta. A minha é sonho que se sonha só, é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto é realidade. E é o que a gente está vivendo. Sí. A gente sempre compartilha dos sonhos. Se não é sonho dele, ele abraça esse sonho. Se não é sonho meu, eu abraço o sonho dele. E a gente busca que isso seja uma realidade, né? Quantas profissões você teve? Bom, eu comecei estudando eletrônica, comecei na secundária, que já era eletrônica, era uma secundária técnica. Aos 13 anos já era técnico em áudio, aos 15 anos era técnico em eletrônica, aos 21 anos era engenheiro. Sempre minha vocação sempre foi eletrônica e trabalho em eletrônica até hoje. Pero ya estudié arte escénico y dramático, ya, bueno, marcenaría podría se considerar que es una profesión, ¿no? Não, hobby. No, un hobby, ¿eh? Un hobby. Entonces, acho que está por ahí. Eu me formei guia de turismo e também na faculdade eu fiz administração com hotelaria. Nunca trabalhei em hotel nenhum porque a minha ideia primeiro era abrir uma pousada, não sei com que dinheiro, mas a minha ideia era abrir uma pousada. Eu acho que todo mundo que faz esse curso, a ideia é abrir uma pousada ou abrir algo do ramo. Mas eu gostei muito, eu trabalhei com os albergues da juventude, que hoje é o Hostel International. Eu trabalhei com eles fazendo qualidade da estadia, qualidade dos serviços, qualidade do prédio. E eu sempre gostei muito disso e a minha pretensão era trabalhar nos hotéis com isso. Você visita o hotel, faz avaliação e depois você dá um tempo para eles fazerem as reformas ou arrumar o que não está legal e depois você volta para fazer uma nova análise. Fiz muito isso no albergue da juventude. Queria aplicar isso para os hotéis, não consegui. Bueno, como Casei, me mudei. Sí, como guía turístico também foi meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos. Quando você chega tem que fazer ou que pintar. E eu queria conhecer também os lugares, assim que fiquei guia de turismo e acompanhava famílias e grupos e levava a diferentes lugares e aproveitava a conhecer. Eu não falava uma palavra de inglês naquela época, inglês técnico sim, mas não de conversação. E ele era uma cara de pau que ele fazia tradução simultânea do que ele não entendia para alguém que não entendia também, e a pessoa ficava feliz, porque ele dava a versão dele do que estava passando. Claro, eu imaginava o que a pessoa estava falando e falava. E a pessoa ficava, gostava, todo mundo gostava da tradução, muito boa. Tradução simultânea. Todo mundo ficava feliz. Um filme que mais gosta? Um filme específico? Sim. Quando você pensa, eu tenho 2 filmes que eu gosto demais. Um é Dançando na Chuva, com Gene Kelly, não podia ser outro.
e O Fantasma da Ópera. São os 2 filmes que eu mais gosto. Uma paixão muito grande por eles. Tenho disco, tenho vídeo, acho que só falta o livro mesmo dos filmes. Pensou algum? No. Nada. Filme que eu goste. Gosto de tantos y no lembro el nombre de ninguno. Gosto seriados. Serve. Seriados, sí. Tengo Star Trek, Stargate, toda a série de Stargate, ou seja, da Stargate SG-1, Stargate Atlantis. São Ele 10 gosta muito de ciência ficção. ciência ficção. Ciência ficção que seja real, não ciência ficção fantástica. É por isso que ele não gosta do Star Wars. Star Wars. Ele acha Não, muito fantástico. muito fantástico, muito ficção. Agora, interessante que o pessoal viaja a diferentes mundos, encontra civilizações e todo mundo fala inglês. Incrível isso. Todo mundo fala inglês, é fantástico. Tudo bem. Algum medo, uma fobia? Eu não gosto de aranhas. Arácnidos, quando era criança, apareciam umas aranhas enormes. E eu cheguei a pegar aranha a bala, matar a bala, disparando. Eran grandes, eran feas, eran perigosas e me impressionam até hoje. Não gosto de ver aranhas, nem sequer em filme. Eu não gosto muito de altura se não tiver uma proteção. Lógico. Não, mas se não tiver uma proteção, eu não chego na beiradinha não, porque eu tenho medo de cair. Claro. Mas se tem, sabe, tem gente que tem medo de altura e não anda no lugar onde você vê o fundo lá, né, um piso de vidro, eu não tenho problema algum. Se alguém tem medo de altura, não vai subir num balão. E fazer paraquedismo. Não é o meu caso. Eu tenho medo da consequência, de me desequilibrar e de cair. Algum apelido? Eu? Já fui chamado muitas vezes de professor Pardal e também de MacGyver. Eu tenho um apelido que é difícil dar apelido para mim. Então o que eles fizeram? Cortaram o meu nome. Então a maioria dos meus amigos me chama de Má. E aqui, como o americano tem dificuldade de falar uma palavra que tem R e L junto, Marília. sai qualquer coisa, menos o meu nome. Então Ficou mais. eu criei um apelido para mim. Eu que me dei esse apelido. May. M-A-E. E às vezes aparece assim um cartão de Natal com May como maio, né? M-A-Y. Mas tudo bem, é apelido na verdade. Mas então os americanos aqui no prédio onde a gente mora normalmente me chamam de May. Uma meta. Uma meta? Viajar. Não. Comprar um motorhome e sim. morar na estrada. Não é viajar. Ok, viajar dessa forma. A ideia é comprar um A motorhome gente- menor, é. mais fácil de estacionar e tudo isso. E pegar e viajar. Eu estou quase retirado. Estou trabalhando 2 dias por semana só. E eu quero terminar com tudo isso e sair viajar. Como a gente se conheceu? Por internet. Um dia eu estava no ICQ, eu conversava muito com pessoas para praticar o meu espanhol. E aí me apareceu um uruguaio morando nos Estados Unidos e me deu um oi. E depois de 15 meses, esse é o resumo, casamos. E aí vim morar aqui. Nem discutimos onde íamos morar, né? Nunca falava. Nunca Era discu- evidente. Era tão evidente que vinha pra cá Ele já tinha a vida dele formada aqui. Eu estava começando minha vida lá, profissional, não tinha nada já pré-definido lá. Por isso eu amo ela até hoje e por sempre o amarei. É também, amor. 3 coisas que não pode faltar na sua mala quando você viaja. Na minha mala, quando eu viajo,
Bueno, meus remédios, tem que tomar remédio todo dia. Que mais? Las cámaras fotográficas. A gente gosta de tirar fotografia. E outra coisa, cargador para o celular. Uma vez viajamos para Vegas. Fuimos a Las Vegas, jogar, casino, tudo aquilo. Quando fomos a ver, não tínhamos cargadores de celular. Tivemos que sair correndo para comprar. E não era a facilidade de encontrar como é hoje, né? Não, mas encontramos. Foi muito tempo atrás. Conseguimos. Não pode faltar prendedor pro meu cabelo. Uhum. Eu sinto um calor na nuca. Não pode faltar meu iPad para eu poder ler, porque tem muitos livros dentro do meu iPad. E para eu poder ler. Eu gosto muito de ler. Tô muito defasada das minhas leituras, porque um canal de YouTube não é fácil, gente. Editar, eu que edito, leva um tempão. E isso me custa tempo que eu podia ter na leitura. Então, olha, isso merece um like aí embaixo. Merece você se inscrever. Por favor. E óculos de leitura, porque eu, sem óculos de leitura, sou cega. Preciso do meu óculos de leitura. Então, prendedor de cabelo, iPad e óculos de leitura. Eu daria tudo. Completa essa frase. Eu daria tudo por viver novamente minha infância. Eu tive uma infância muito boa, uma adolescência melhor ainda. E daria tudo por viver novamente essa época. Eu daria tudo para ter minha mãe do lado aqui de novo, pelo menos por 24 horas. Eu não pude me despedir dela, ela desencarnou, eu estava aqui, ela estava lá. Mas eu gostaria muito de ter pelo menos 24 horas com ela. Seria muito bom. Bom, com isso a gente conclui os nossos 50 fatos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Nós estamos completando 1 ano de canal. Estamos muito felizes com isso. Pretendemos que o nosso canal, um dia, quem sabe, hoje estamos 1 vez por semana, quem sabe a gente passa por 2 vezes por semana e até um dia, quem sabe todo dia, não sei. Mas a gente está crescendo. A gente está com mais inscritos hoje. Mas é importante que vocês façam uma coisa pela gente. Olha, eu vou pedir, se vocês ficaram até aqui, quer dizer que vocês gostam da gente e gostam do canal, eu vou pedir que compartilhem, pelo menos com uma pessoa. Presente de aniversário pra gente, hein? Obrigado. Compartilhem pelo menos com uma pessoa sobre o canal. Nós necessitamos ter mais inscritos. Atualmente temos muito poucos, mas os que têm são fieles, gostamos de vocês. E pedimos que compartilhem pelo menos com uma pessoa mais. Aí teríamos o dobro de pessoas inscritas. Isso já nos ajudaria muito e ajudaria o canal. A ideia nossa, porque desde que a gente começou, a gente está mostrando a Flórida, que é onde a gente mora. Tem muita coisa ainda por ser mostrado, mas a ideia nossa é comprar um motorhome. Já tivemos 2 muito grandes, a gente quer um menor, e viajar pelos Estados Unidos. Então hoje nós mostramos a Flórida para vocês. Que é mais perto, onde nós moramos, mas a ideia é poder viajar muito mais longe. Quem sabe, os Estados Unidos inteiro, porque a ideia nossa é chegar... Alasca. Então, olha, vem com a gente. Bom, por agora nos despedimos e agradecemos que estejam assistindo até agora. Dê likes e comente o que achou desse vídeo de hoje. Aqui tem indicação de outros 2 vídeos que achamos que possa te interessar. Na próxima semana, venha conferir nosso novo vídeo, todo domingo às 5 da tarde. Vem com a gente!